Bem, pessoal, bem-vindos ao novo League Web Talks. Dessa vez, um programa que, na verdade, vai se dividir em dois grupos que vão aqui conosco compartilhar suas experiências sobre negócios de comunicação por brasileiros, através de brasileiros no exterior. Eu acho isso uma experiência que a rede já está reunindo aí mais de dúzia de brasileiros no exterior, fora quem já tem estrangeiros que estão no exterior em outros países e tal, mas especificamente esse corte de brasileiros no exterior, que eu acho que passam uma experiência, podem passar uma experiência, uma vivência que é muito útil para muita gente que está no Brasil e que inclusive pensa sobre essa possível oportunidade, experiência fora, porque acho que eu ouvi vocês fazem parte da rede, que vivenciam coisas semelhantes, que têm uma experiência já comprovada em lugares diferentes, continentes diferentes, realidades diferentes, especialidades diferentes, enfim, que é o que faz a riqueza do League Agencies, que é o que faz a riqueza do League. Então, nós vamos começar ouvindo Beatriz Warg, do grupo 4.0 da Itália. Bem-vinda, Beatriz. Obrigada, eu gostaria de agradecer primeiro a João Fernando Casarré pelo convite muito simpático, porque afinal a gente fica um pouco solitário, né? Quando está em outro país, ser empreendedor já é um pouco solitário, estando no Brasil, né? E saindo do país, muito mais, porque é uma outra cultura, enfim, não tem muitas vezes com quem trocar. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui, é um prazer, mesmo sem conhecer Daniel, Vinícius, Luiz, né? Eu já simpatizo com vocês, porque temos algo em comum e tenho certeza que vocês compartilham comigo essa questão, né? Eu venho de uma experiência de marketing de mais de 25 anos no Brasil, trabalhando em empresas de diversos portes e diversos setores. Então, eu sou marketing estratégico por experiência, carreira, né, no Brasil. Há 6 anos eu moro aqui na Itália, eu estou no centro Itália, perto de Roma, e Roma é a segunda principal capital depois de Milão, né, então eu estou num centro bastante, vamos dizer, borbulhante de negócios. Trabalhei 3 anos em uma empresa como diretora responsável de marketing, e depois eu vi uma grande oportunidade aqui, né? Porque o brasileiro carrega essa nossa capacidade de vislumbrar aquelas oportunidades e, enfim, usar a experiência acumulada para poder fazer algo significativo. Eu sou LinkedIn Trainer também há muitos anos, então eu vi que nessa região aqui do centro Itália era uma coisa totalmente nova. E eu resolvi, como sócio italiano, abrir a agência 4.0, faz 3 anos que eu estou com a agência. E o LinkedIn hoje é minha porta de entrada, mas eu carrego comigo a questão do marketing estratégico. Então, o que eu ofereço nas empresas é ser a estrutura interna de marketing que pequenas e médias empresas não têm aqui, né? Na região que eu estou, tem muitas pequenas e médias empresas, algumas ainda familiares, em processo de inovação através dos filhos que são herdeiros. Então, é o nosso, digamos, o nosso target principal, né? Então é isso, é oferecer essa estrutura de marketing e vendas que eles não têm, como esse tempero brasileiro, que eles não têm mesmo. Mesmo italianos não tem como o Brasil. Não, de jeito nenhum. Vinícius Carvalho, multi-homem, multi-empresário, faz não sei quantas coisas, só em relação à League Group, a Hub, a Endo Angola, que você é sócio também, e tem a produtora Animal Pixel. Animal Pixel, desculpa. Sim. Muito bem. Me fala da tua experiência, você está em Lisboa, conta um pouquinho aí de você. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu concordo com o que a Beatriz está dizendo. Às vezes a gente precisa ouvir as histórias dos outros para saber que a gente não é maluco sozinho. A gente não é contar sozinho na loucura, né?
Não é um hospício de um homem só. Então é bom a gente saber que tem outras pessoas que encaram essa aventura. Eu trabalhei muito tempo também com marketing, publicidade, trabalhava em agências e dediquei muito a trabalhar a questão do endomarketing. Foi o que me trouxe mais para Portugal, para esse mercado daqui. De novo, um pouco como a Beatriz disse, é um mercado que não tinha isso. Era uma área que não era explorada aqui, então era um nicho que se podia trabalhar muito bem. A gente tem sempre aquela mania o Brasil é sempre o país que está atrás de tudo, mas em marketing a gente não está atrás. Então, isso é uma coisa que a gente descobre quando a gente vai para o exterior. A gente chega na Europa e acha que estão na Europa, né? Os caras estão à frente. Não, podem estar à frente de muitas coisas, mas isso é curioso. Em Portugal, também em Espanha, eu já tive essa relação, sei que os outros vão poder dizer também. Ou na Itália, não sei o que dizem, mas o profissional brasileiro é muito admirado, muito reconhecido. E isso te abre portas. É quase que nem jogar bola, né? O cara chega ali, diz que é brasileiro, só alguma coisa vai fazer com essa porcaria que, né? Pode jogar mal para nós brasileiros, mas para eles joga bem. Então isso é uma coisa que a gente às vezes não mistifica a ideia de que a gente vai ser um estrangeiro que não vai dar certo, mas não. O marketing brasileiro está à frente, a gente tem que saber explorar isso e ganhar com isso. Foi o que eu fiz aqui em Portugal, que é um mercado que sempre bebeu muito do mercado brasileiro, os grandes. Talvez hoje o maior publicitário em língua portuguesa, de origem de língua portuguesa em Portugal, é um brasileiro que é o Edson Ataíde. Ou seja, é um cara que é 100% criado no Brasil, que seria o grande publicitário português, né? Histórico. Até para interromper, até perante estar em língua portuguesa, hoje, dado que Nizam meio que saiu fora, Washington também e tal, basicamente hoje o Edson é a figura mais proeminente. Talvez seja, exatamente, talvez seja, e agora falaste bem, na língua portuguesa. E ele a construção da carreira dele é uma construção em Portugal. Eu fiz isso, depois acabei aproveitando também o mercado de Angola, que é um mercado que, de novo, é um mercado ainda mais carente, muito mais carente. Há coisas primitivas ainda a serem feitas lá. E pronto, acho que é uma questão de uma das lições que a gente vai aprendendo é de que é uma coisa que a gente consegue fazer, eu acho que a gente tem que acreditar, é possível, há mercado para isso, acho que a gente é um profissional valorizado. Acho que uma das coisas que a gente percebe aqui é que os grandes clientes não existem tanto, né? Aquela coisa da conta com milhares vou dar um exemplo, né? Eu trabalhava muito em projetos de endomarketing no Brasil, ainda tenho alguns. O cliente mínimo tinha 5 mil pessoas trabalhando e tinha cliente que eu tinha com 80 mil funcionários. Se eu disser que uma empresa tem 80 mil funcionários aqui, o cara é Portugal inteiro dentro de uma empresa, né? Tipo, eles nem têm noção, ou seja, são somente um pouco mais de 100 empresas que têm mais de 10 mil pessoas. São muito poucas empresas desse tamanho em Portugal. Então, tu acaba aprendendo a lidar diretamente com os donos, que são diretamente quem decidem, a personagem dos diretores de marketing somem às vezes, e vai aprendendo a lidar, aprendendo a falar, aprendendo os códigos de tratamento, de negociação, os ritmos das coisas, e a gente vai aprender. É divertido, é gostoso, também tem esse lado de coisa, e pronto, eu acho que é uma experiência que, para quem tem interesse em fazer, acho que também um pouco da conversa vai levar a isso, eu acho que a pessoa deveria acreditar em si e tentar fazer. Eu acho que é uma iniciativa que vale a pena. Muito bom, Vinícius. Obrigado. O Jaime Kopp, que acabou de chegar, da Hamlet Comunicação, de Lisboa também, e breve também. O Jaime, a gente está fazendo as apresentações aqui de cada um, né? Sucinta para iniciar. Eu vou pedir Daniel Condo, para a gente trocar de continente, fazer pinga-pinga, já foi Itália, Portugal, agora vamos para o Daniel Condo no Uruguai. Se apresente aí, Condo, você, designer, Condo Studio, conta aí pra gente. Obrigado, João Casarré, pela chance aí de trocar com os colegas do grupo, né? Não conheço todo mundo, né? Eu vejo que todo mundo é da parte executiva, estratégica do negócio, vem da parte da criação, né? Então, eu tive que aprender um pouco a gestar e gerir uma carreira assim que tinha um perfil essencialmente criativo, né, para um perfil de negócios mesmo, né? Então, mudei para cá há 8 anos para o Uruguai, numa aventura que tive um companheiro, né, de janela praticamente, né? Nossas famílias mudaram e a gente conviveu durante algum tempo juntos, né?
depois mantivemos a amizade e estamos até hoje, né? Mas no começo foi um desafio de você mudar de país e como minha base de clientes ainda é o Brasil, de você gerir esses clientes estando em outro lugar e ao mesmo tempo prospectar clientes num país novo. Acho que esse é o desafio de todo mundo, né? Como se estabelecer no país e ter um rendimento que você possa, ao mesmo tempo, manter sua base de clientes e conquistar clientes novos. Então, para mim, foi esse desafio grande, né? De me estabelecer, começar a partir do zero, né? No sentido de não ter... Eu não vim para cá com uma proposta de trabalho, vim numa aventura, assim, num barco, numa nau, né? sem rumo, ou seja, rumo ao Uruguai, mas sem nenhum porto seguro, né? E foi bacana, a gente fez clientes aqui, trabalhei para, vamos dizer assim, os maiores clientes da cidade, né? E clientes pequenos também, né? Para o International College aqui, que é um colégio muito importante, né? Os nossos filhos estudaram, os meus, os do João. E agora estou desenvolvendo toda a parte de comunicação do Museu Marca, que acho que é o museu mais importante da América Latina, assim, né? Ou se tornará, né? Pela estrutura, pelo desafio arquitetônico que foi feito, né? E por estar dentro de uma fundação de um escultor aqui muito conhecido chamado Paulo Atugari, que ergueu esse sonho, né? Inclusive o museu tem formato de um barco, né? Então todo o raciocínio de comunicação é como se fosse um barco que ancorasse aqui na cidade, e a partir disso ele trouxe exposições como Cristo, como Mark Rothko, como Leon Ferrari, né? Grandes nomes assim das artes plásticas, e a gente está desenvolvendo, minha mulher, né, que é também diretora de arte, a gente está atendendo toda a comunicação deles, desenvolvendo desde o website até os catálogos de exposição, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio de todos nós é sobrevivermos, assim, né? E nos integrarmos, assim, dentro de um ecossistema, assim, que permita que a gente continue faturando, enfim. Isso que os colegas falaram aí, a Beatriz e o Vinícius, né, do brasileiro ser um profissional muito valorizado. Eu acho que eles têm um olhar muito simpático, assim, para o brasileiro, sabe? Com um perfil criativo, alguém que pode ter uma solução inventiva, inesperada, né? Talvez, eu vejo aqui no Uruguai, pelo menos, não sei como é na Itália ou em Portugal, né? As pessoas são um pouco mais conformadas, talvez, adaptadas, já dentro de um sistema que funciona, né? E eu acho que o brasileiro vem muito com esse DNA da sobrevivência. Então, que legal essa solução que você propôs, jamais teria pensado nisso, né? E eu acho que a gente vai apresentando muitas soluções, né? E que acaba, acho que, conquistando esses profissionais daqui como um profissional muito criativo, né? E, obviamente, assim, né, como não deixei de trabalhar para o Brasil, eu consigo apresentar aqui para eles os meus cases do Brasil como chanceladores, assim, dessa parte criativa, né? Então, acabei de fazer um projeto muito grande com o cantor Lulu Santos. Quando eu apresentei aqui esse projeto, as pessoas falaram assim: "Uau, você fez um trabalho com essa personalidade, que bacana, acho que você pode fazer outros trabalhos com essa mesma característica com nossos artistas daqui". Então, acho que o brasileiro tem essa possibilidade de sempre criar redes inesperadas, né, entre pessoas, entre situações, entre negócios até. E, nesse sentido, eu acho que a Ligue tem esse espírito, né? Acho que um pouco o espírito da Ligue também, né? De criar conexões, criar relações. E eu mesmo já fui contratado por pessoas da Ligue para desenvolver projetos para a Suíça, por exemplo. E o João está fazendo uma ponte entre um profissional da Ligue com um outro projeto que eu estou desenvolvendo. Então, nesse sentido, eu acho que a rede é uma possibilidade da gente se retroalimentar e, ao mesmo tempo, se solidarizar assim, com colegas que têm uma expertise que a gente não tem, ou podem nos ajudar contribuindo com
habilidade nova, com um projeto. Nesse sentido, eu acho que estamos em boa companhia, assim, né? Legal, obrigado pelas palavras em relação à rede. Vamos ouvir agora o Luiz Bressani. Luiz Bressani, através da FEMA, Assessoria de Marketing, é nosso, desde dezembro, no início de dezembro, isso. E entrou para a nossa nova rede League Advisors, parte de consultoria, especialização em consultoria, e ele na parte de assessoria e marketing como uma área de consultoria. Então a FEMA chega para a rede com essa experiência acumulada do Luiz Bressani, que esteve em posições importantes de marketing em multinacionais e viveu fora do Brasil, dirigiu departamentos de marketing B2B de Bosch, agora não me lembro. Então você vai contar um pouco da tua vivência. Você esteve na Venezuela, quando a Venezuela ainda era um país, né? Era possível viver ainda. Era a quarta da América Latina, foi uma experiência que comandava vários países a partir dali. Então, me conta pra gente um pouco aí do que é a FEMA e de onde você está, a proposta e tua experiência. Claro. Bom, primeiro eu gostaria também de agradecer a você, João, aos colegas aqui também, tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Estou aqui em São Paulo, capital, mas já rodei bastante, né? Eu sou publicitário de formação, cheguei a fazer alguns estágios bem no começo da carreira, né? Saindo da nossa querida SPM, né? Aqui de São Paulo. Mas logo fui para o meio corporativo como executivo de marketing, onde eu trabalhei em empresas do setor da construção, como a Apex, Stanley Black & Decker, a Robert Bosch, que tem foco, né, nessa parte automotiva e de construção. Também na New Brands, uma empresa multimarca, que tem Rubbermaid, na parte de Food Sharp, Writing, a Graco, né, que é parte do Baby, e a nossa Oster aqui no Brasil também, de Home Appliance, né, com foco em bens de consumo. Né. Também passei pela Philips, pela agência IT, que é para Channel Marketing, numa época bem no começo de marketing direto, e numa empresa suíça também certificadora em inspeção de qualidade. Então, a experiência é bastante ampla, presença sempre em produtos, inovação, branding, trade, digital, né? Sempre colaborando com a equipe de vendas, inteligência, na elaboração dos planos, do que a gente fazia para distribuidores. Né? E nessa longa caminhada que eu estou contando aqui para vocês, eu acho que o fator mais enriquecedor, e é o tema da nossa conversa aqui, foram as vivências internacionais. Então eu tive a chance, o João já citou aí a Venezuela, que de longe foi a experiência mais intensa, profissionalmente, pessoalmente, mais interessante, mas eu também morei na Alemanha, né, em Stuttgart, morei também na Cidade do México e tive contato também em Bogotá, na Colômbia e na Venezuela. Então, esse caldeirão de países é um pouco do que vocês trouxeram também. Ou seja, não tive talvez a insegurança, porque sempre fui lastreado, se eu posso dizer assim, pelas empresas onde eu representei como head de marca ou de comunicação naquela oportunidade. Mas uma coisa é certa, a gente tem que se desconstruir como pessoa e guardar num armário, como eu falo, todos aqueles títulos ou amizades que você cultivava no Brasil e reconstruir a sua cabeça para ter as novas vivências, né? Então, isso é muito importante, porque você, para mim, sempre foi básico e importante para a comunicação, né, que é o nosso tema aqui hoje também, né, em termos do que chama a atenção do consumidor e daquilo que é mais importante, você falar o idioma local. Então, sempre foi uma preocupação para mim, quando tinha esse novo desafio, de você fazer esse esforço, alguns em menor proporção, outros um pouco mais difíceis, mas que eram necessários para que você, e algo que vocês trouxeram aqui, os colegas também, o respeito do profissional brasileiro
no comando ou no suporte de uma operação internacional, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente vai poder conversar também. E como atividade extra, né, eu escrevo hoje para uma revista de construção no México, tem um podcast chamado Doses de Marketing, que está no Spotify, também é transmitido pela Rádio Tropical FM de Lisboa. E esse convite maravilhoso com o João Fernando e com o Casarré, que eu estou como Lead Advisor, e hoje prestando assessoria em planejamento de marketing, apoiando empresas nacionais e multinacionais. Legal. Tudo bem. Jaime Kopke, família de comunicação, conversando com ele, ele disse que já está há mais tempo aí em Portugal, como profissional, do que escrever no Brasil, carioca de origem. Conta um pouco aí, Jaime Kopke. É verdade, eu cheguei a Portugal em outras eras, há muito tempo. Já nem posso dizer, eu não vejo, para mim agora, por exemplo, o Brasil é um país estrangeiro do ponto de vista, cada vez que eu vou lá eu tenho esse olhar de estar vendo uma coisa diferente, que na verdade era o que eu queria quando eu saí, eu queria poder olhar o meu país de uma outra maneira, e olha, hoje é tudo muito diferente, tudo muito engraçado. Engraçado no sentido aqui de Portugal, muito interessante, nem sempre é engraçado. E cheguei aqui, trabalhei muitos anos como redator e como diretor criativo, diretor de criação de agências daqui. Trabalhei na Léo Bonet, trabalhei na FCB, trabalhei na Wunderman. A Wunderman foi muito importante para mim, porque me deu a visão do marketing direto numa época que foi ótimo ter ganho isso, porque me preparou para olhar para o digital de uma outra maneira, né? Eu acho que eu fiz a transição para o digital através do marketing direto, que é a melhor maneira de se fazer, de entender o marketing direto. E em 2006 eu abri a Hamlet, que eu queria abrir qualquer coisa, não sabia o que, e olhei à minha volta, disse o que parece que está faltando aqui, e a minha aposta foi no business to business, porque eu justamente não queria ir para uma lógica de disciplina, ou seja, o que eu achava que estava acontecendo no mercado e que não me agradava era as agências se especializarem nas suas disciplinas e os próprios clientes fomentarem uma relação com as empresas, que era a empresa de publicidade generalista, como se dizia nessa época, não fala com a empresa com a parte do marketing direto, que não fala com a parte do design, que não fala com as promoções. Eu não queria ir para essa lógica, mas ao mesmo tempo eu queria atender alguma necessidade que não tivesse atendida. E eu vi o business to business como essa necessidade. Foi uma aposta de pensar num setor todo do mercado que me parecia muito mais importante do que aquilo do que a resposta que as agências e as empresas de marketing e comunicação davam, né? E era ao mesmo tempo uma forma, num mercado que estava encolhendo e muito complicado, muito competitivo, de um pouco sair da mesma fila da maior parte das agências, né? Entrar numa fila à parte. De certa forma funcionou, né? Foi uma aposta que deu resultados. A conclusão que eu cheguei é que nessa época menos, mas cada vez mais com os anos, as empresas, o business to business começou a ser um tema, e as empresas business to business começaram a descobrir que eram business to business e que isso que fazia diferença para a forma como comunicavam, para os meios que escolhiam,
para a forma como tinham que gerir o seu budget, que isso tudo era diferente e que alguém se dedicasse a pensar nessas diferenças podia trazer valor. E a partir daí fomos fazendo a trajetória, temos tido clientes maiores e menores, as empresas, como alguém já disse, aqui em Portugal nunca são muito grandes, para a escala, por exemplo, do Brasil, mas há empresas com dimensões interessantes e há empresas nessa área do business to business que têm uma dimensão interessante, que têm necessidades interessantes e que têm todo um caminho por fazer em termos de comunicação. Nunca fizeram nada em termos de marketing, ou fizeram muito pouco e que precisam de bastante ajuda. Então é esse tipo de empresas que eu continuo a procurar e encontrar de vez em quando. Quantos anos em Portugal, Jaime? Em Portugal desde 88, se quiser fazer a conta. 88, Vinícius desde quando? Está sem som, Vinícius. Quantos Vinícius não abre o microfone? Não, eu estava com o barulho aqui do lado aqui de uma obra que estão fazendo aqui do lado. Eu dá ao todo há 17 anos, é mais de 2000. 17 anos, Beatriz, 8? 2015, 6, 7 anos. 7 anos. Daniel Condo, 8 anos, né? Você que falou 8 anos. Desde 2014, 15. O Luiz, você ficou quanto tempo fora? Somando desde o começo do ano 2000 até 2009, quase 9 anos. Tá certo. Vai. Fantástico. O que eu acho que é um assunto comum aqui, eu acho que é interessante para nós que estamos aqui, e eu falo até para o League Group, é incrível a diferença de proporção, para todos vocês individualmente, mas para todos da rede que vão assistir, tanto de Ligages quanto de League Advisors, ver o que é a vivência fora do Brasil. O assunto, para mim, que une todo mundo é uma nova relação com uma outra escala. E quem veio do Brasil, não importa de que mercado, viveu uma outra escala de negócio. Um exemplo que eu gosto sempre de citar em relação aqui a vivência que eu tenho aqui na Suíça. Um dos cantões da Suíça, que é o de fala italiano, mais aí perto da Beatriz, é o cantão do Ticino. E o cantão do Ticino tem 300 mil pessoas. É uma região da Suíça, que é um estado, que tem a sua língua própria, seu canal de televisão, suas rádios, seus portais, as suas empresas, tudo, banco próprio, tudo para 300 mil pessoas. Não dá uma Piracicaba. Incrível, né? Incrível. Tá? É incrível. O Condo está em Punta del Este. Punta del Este é a terceira cidade do Uruguai, vamos dizer, em população, mas é com certeza a segunda em termos econômicos, onde está a nata, vamos dizer, tanto do jet set internacional em Punta del Este. Punta del Este deve ter hoje, está o quê? 18 mil habitantes? 19 mil habitantes. 19 mil habitantes. Quando você saiu, 18.999. 19 mil habitantes. Pode imaginar, a cidade maior, próxima da Montevideo, está a 120, 130 quilômetros. 1h15. Uma hora e 15. O Luiz teve Venezuela, estudo grande mercado e tal, mas a Alemanha inteira, o poderio da Alemanha, são 2 estados de São Paulo. Sim, de ponta a ponta, a Alemanha desde o norte até o sul são 2.000 quilômetros, né? Então, o Brasil tem 8.000 quilômetros. Sim, mas em população, a população alemã tem 80 milhões de pessoas, o estado de São Paulo tem 46. 46, né? É incrível. Vinícius, já em Portugal,
Lisboa tem 1,5 milhão de habitantes, a grande Lisboa, alguma coisa assim. A Grande grande Lisboa tem um pouco mais, 2,5. Tá, 2 milhões, Portugal tem 10 milhões, tem 10 10 milhões. milhões. cidade de São Paulo, não pega nem Santo André. Essa escala, aqui na Suíça são 8 milhões, 2 milhões e meio de pessoas, para ser exato. E na Suíça francesa, porque tudo é dividido, né? Suíça italiana, Suíça alemã, Suíça francesa, 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas não dá uma Campina. Roma, 2 milhões. E a segunda principal cidade da Itália. Ou seja, a questão da escala, ela interfere profundamente. Mas tem mais dinheiro. Não importa. Continua tendo uma competitividade para o mercado muito pequeno. Aí é onde entra, do meu ponto de vista, essa criatividade, não importa como, se seja da origem de criação ou de planejamento estratégico, obrigatoriamente o empresário tem que ser criativo. O empresário que foi brasileiro, então, só de estar vivo já tem que ter sido muito criativo. Para chegar num outro país, outra realidade, sem contato, sem relações, começar a costurar tudo de novo, é outra história. Então, essa questão da escala muda muito, que é uma coisa curiosa, que as pessoas, é muito comum, conversam comigo, realmente para Portugal, né? Você tem gente de Portugal para apresentar, às vezes eu boto lá o Vinícius, a Álvaro, que também está lá, então, para falar, para ver alguma experiência, mas é sempre pouco nesse assunto. Pensa bem, porque é outra escala, precisa pensar de outro jeito. E qual é esse outro jeito? É isso que eu queria perguntar para vocês. O que fazer nesta nova realidade? O brasileiro acho que é esperto, né, em se refazer. E aquilo que o Luiz falou, de se desconstruir, eu passei o mesmo processo. Eu tive que desaprender tudo, porque eu também vim da tua experiência com grandes budgets em São Paulo, né? A gente está acostumado com uma dimensão, é isso que o João está falando. Eu cheguei aqui, é tudo ao contrário, quer dizer, aquela questão da empresa familiar, que é o que todo brasileiro foge, porque está indo no processo de profissionalização. Aqui não, tá tudo bem, e vai continuar, entendeu? Na pior hipótese, vai passar para o herdeiro, né? E pequenas e médias empresas é o que mais dá, é o que mantém o país aqui. Então, não dá para você também pensar diferente. Adaptação obrigatória. Né? Eu tive que me desconstruir totalmente de tudo que eu tinha aprendido no Brasil. A questão cultural, de alguns aspectos culturais, que eu acho que eu já mencionei em alguma entrevista com vocês, a questão da desconfiança, né? É uma questão intrínseca muito do povo europeu, porque vieram de guerras, né? Então, trazem essa questão cultural muito forte, aliada a essa questão que o João está falando. Né? Então, eu acho que todos aqui passaram também por esse processo, acredito. Essa questão da desconfiança é algo que eu também vivi e que isso, de certa maneira, não sei como cada um reage, né, mas te fortalece. Porque a sensação, pelo menos nas experiências que eu tive, né, era que sempre é aquela pessoa que vinha pegar uma posição de alguém em um determinado momento. Né? E isso parece que não é dito de uma forma direta, dependendo de cada cultura. No caso da Alemanha é dito de forma direta, mas você tendo, obviamente, o teu... Aí eu digo lá do brasileiro, que é o bom, né, de você realmente buscar uma aproximação e tentar contar uma história diferente, muda totalmente o panorama, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, tanto fazendo papel como cliente, como fornecedor, que eu vivi esses dois papéis, né? Você acaba se conectando com essas pessoas, entendendo a forma como eles raciocinam, né? E o impacto que o teu plano, o teu planejamento dá como resultado final é muito mais assertivo.
porque você está sinceramente procurando entender, até para o teu próprio benefício, né? Então, quando você está sinceramente sentando e conversando com aquela pessoa e você está absorvendo o conhecimento daquela cultura estrangeira, aquilo também usa como um motor para te ajudar no teu planejamento estratégico ou na tua atuação junto aos clientes. Sim, é verdade. Sim. Ouvir tem uma expressão que se usa, escuto ativo, se diz aqui na Itália, né? Escutar ativamente, já planificando o que fazer. Essa rapidez a gente tem, o brasileiro, justamente por ter jogo de cintura em diversas situações, né? Isso eles não esperam da gente. Pega assim, um pouco que assusta, né? Mas a desconfiança que eu estava falando até a nível cultural dos clientes. Eu vejo muito isso refletido nas mídias sociais, por exemplo, né? Em gestão de mídias sociais, eu vejo isso muita diferença do Brasil com a Itália, pelo menos, né? Muita diferença. Não sei em Portugal como é essa relação, não sei. Nem na América do Sul, que o Daniel pode falar melhor. Eu vejo que as culturas aqui são muito locais mesmo, né? Então, quando você propõe alguma coisa, a primeira percepção que eu tenho é de uma certa resistência, assim, né? É como você apresentando algo muito novo, né? Para a cultura de uma gestão familiar absolutamente que tudo está sob controle, né? Você vem com uma inovação, alguma coisa assim que eles escutam, assim, eu vejo uma experiência com clientes do Uruguai, né? Uma certa desconfiança, aí depois vão, aos poucos, construindo uma relação que o resultado justifica Sim. aquela entrega, né? Então, você fez isso e deu certo. Por exemplo, a proposta de fazer a identidade visual desse museu, eu fiz, sei lá, 30 opções, todos opinando, assim. 30 opções. De logotipo. Você acha que uma agência local faria isso? Acho que não. Eu acho que não. Na aqui terceira. Eles fazem isso. Mas é o que está acontecendo, né? Ou seja, agora que a gente já definiu um caminho, já pavimentou uma identidade visual, o que acontece? Né? Definindo tipografia, definindo grid e tudo mais. Eles já não nos pedem mais coisas, fazem internamente, assim, sabe? O sobrinho do tio, do avô. Né? É curioso, né? Porque você abre um caminho, define um grid para começar a trabalhar e daí você vê que tem uns vícios familiares, eu diria até, né? Ou seja, a identidade visual do museu desse tamanho, algumas coisas são feitas internamente para ter um custo menor, entendeu? Ou seja, falta, talvez, nesse sentido, Beatriz, uma visão da vontade assim, gente, vocês estão com o maior museu da América Latina, vocês não podem querer economizar no folheto da exposição do Cristo, sabe? Mas, então, você vê que muitas vezes entra num viés assim, de eu preciso economizar nisso, né? Ou seja, o nosso serviço, ao mesmo tempo que é valorizado no momento em que eles precisam se posicionar internacionalmente, assim. Depois, num dia a dia, assim, que é onde as agências normalmente acabam tendo um FII, que se remuneram bem, é cortado por uma gestão que quer economizar na impressão do folheto no vizinho. Então, isso eu vejo que tem não sei se só uma questão econômica, mas uma questão aí de não perder o controle justamente da comunicação, né, de como se apresenta ao mundo, né? Então, Vinícius, já é em Portugal. Eu acho que tem um pouco de semelhança nisso, mas eu acho que também Portugal tem passado por várias fases. Eu acho que Portugal tem aprendido cada vez mais a lidar com a Europa, tem aprendido a lidar com um tipo de cliente internacional que não existia e que já consome aqui dentro. Acho que Portugal vem passando por várias fases de aprendizado. Eu acho que outra coisa que acontece muito aqui, não sei se acontece tanto no Uruguai, mas cada vez mais o investimento brasileiro é muito forte aqui. Então eu lido muito, por exemplo, com o mercado imobiliário, então assim, é nítido o empreendimento imobiliário que é feito à mão de brasileiros e o que não é.
o marketing é rico, o marketing é elaborado, o folder, as imagens 3D são tudo, ou seja, e eles já repararam que se não seguirem o caminho, né, vão ser, de certa forma, um pouco atropelados por isso. Então eu acho que isso também é uma coisa que aqui em Portugal acaba bebendo um pouco dessa... E também a questão do próprio mercado. Acho que o mercado tem aprendido a lidar muito com o estrangeiro. O Jaime está há mais tempo que eu, mas daí a gente pegou fases, ele também, obviamente, fases em que o brasileiro era visto de um jeito, depois o brasileiro foi mudando. Hoje tem outros tipos, a visão, até essa visão, no nosso caso, foi mudando. Porque aqui tem uma relação de ex-colônia, então tem toda essa... É verdade. É verdade, para vocês que estão aí, a sensação que eu tenho é que Portugal olha muito o Brasil. Então, o Brasil é cool, é legal, eles sabem tudo que está acontecendo com a gente. A gente não olha para eles, para vocês, para eles, né? Porque eu estou falando com brasileiros. É verdade essa relação? O que vocês sentem? O que eu acho assim, o Jaime pode dizer o lado dele assim, eu não sou do centro do país, eu sou de Porto Alegre. Eles simplesmente não sabem que existe a minha região. Eles simplesmente não sabem que há frio no Brasil. De que uma região eles o pessoal diz, tá sentir frio? Não, para mim tá igual lá. Então, vocês não têm essa noção. Às vezes eles têm dificuldade de perceber o próprio mercado brasileiro quando investem no Brasil. Eles não percebem um pouco isso que o João estava dizendo, né? Eu faço sorvete em Portugal, vou fazer sorvete no Brasil. Não, tu não vai fazer sorvete no Brasil. Para fazer sorvete no Brasil, tu tem que ter um canhão de investimento a sério para concorrer com. Mas tu pode fazer muito bem sorvete numa cidade. Brasil não é para amadores, né? Então tem esse lado. Então eles têm essa percepção, às vezes só São Paulo, Rio, já aprenderam que tem mais. E tem essa visão de que é muito cool, que é muito essa coisa toda. Mas, obviamente, eles já sabem mais do Brasil. Não sei o que o Jaime diz, mas no passado eu tinha que explicar onde eu era, né? Tu é do Uruguai? Não, cara, não sou do Uruguai. Aí eu explicava onde é que era. Do cara, Santa Catarina? Não. Tem uma coisa no meio ali. Mas aqui eles não têm noção do Brasil também. Das diferentes regiões, eles não têm a mínima ideia. Mas eu explico para eles assim, eu digo, é como se fosse Portugal e a Suécia. Tu vais a Portugal, tu não conheceu a Europa. Portugal. Claro. Né? O Brasil tem um pouco disso. Eu vou ao Rio Grande do Norte e pronto, conheceu bem o Rio Grande do Norte, um pedacinho do Nordeste, olha lá. Mas de longe conheceu o Brasil, entendeu? Então eles já sabem mais disso aqui, porque como tem muito mais brasileiro aqui hoje, até com mais poder aquisitivo, eles já perceberam bem essas nuances de diferença de comportamento, eles já perceberam mais isso. E no mercado em si havia muito mais desconfiança, eu acho que a desconfiança ela caiu bastante, assim, até porque tem muitas empresas que já estão numa geração nova dos filhos, então já há uma mudança geracional, já modernização e também investimento estrangeiro. Então eu acho que isso também ajuda nessa... Menos resistência a mudanças, Vinícius e Jaime, né? Não sei como é também o que o Luiz traz, mas eu concordo com o Daniel, eles são resistentes às mudanças. Eu vou só falar um parênteses aqui da Itália, que é uma curiosidade. Eles são sazonais aqui. Então, exemplo, né? Estamos no verão. Os negócios mudam de cara, obviamente, porque as estações são mais definidas, a gente sabe disso, mas eles são extremamente inflexíveis. Se você quer comer uma crepe de Nutella quando já é meia estação, não tem, mas como assim você quer crepe de Nutella? Agora só tem sorvete, entendeu? E se você tá no inverno, não existe tomar sorvete, você tem que comer o crepe de Nutella. É um exemplo, né? Se você vai nos negócios em geral, são voltados só para aquela estação e não existe você querer... vou comprar ar-condicionado agora no inverno, porque custa menos. A gente brasileiro faz esse raciocínio. Você não encontra, não tem, não existe. Porque, mas como você vai comprar ar-condicionado se agora faz frio, né? Então, assim, é um exemplo que eu estou dando, mas isso se estende a tudo, inclusive em ações inovativas, né? Que a gente procura levar, às vezes a resistência existe. Depois a gente consegue, como o Luiz falou, quando a gente demonstra, obviamente, profissionalismo e resultado, a confiança vem. Mas eu queria saber se em Portugal também existia essa coisa, né, que eu e o Daniel estamos colocando, né, resistência à inovação, se em Portugal é a mesma coisa ou se na Alemanha, né, a experiência do Luiz também é assim. Uma curiosidade minha, é uma pergunta. Jaime, eu tenho alguma dificuldade de generalizar, eu já vi de tudo, eu cheguei em Portugal,
num momento em que era fácil fazer uma caricatura de Portugal, porque o país estava mesmo muito atrasado, muito primitivo, procurando se modernizar, com muito dinheiro entrando nessa época, e uma revolução que foi muito rápida nos anos 90, em que mudou tudo, mudou a cabeça das pessoas. A geração mais nova era completamente a geração 5 anos mais velha, porque tinham tido outra formação e tal. Hoje, eu sinto a questão da escala, principalmente na questão financeira. Ou seja, Portugal tem, por exemplo, eu lido, alguns dos meus clientes são empresas tecnológicas cujo mercado é global. Elas não têm outro remédio senão tentar fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, não podem ser muito ignorantes em relação aos outros países. Por exemplo, clientes meus que têm boa parte dos seus programadores trabalhando no Brasil, que são brasileiros e estão dispersos pelo Brasil, trabalhando à distância, sabem perfeitamente onde é o Rio Grande do Sul, onde é Maceió e onde é o Acre, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo, há uma grande distância entre as ambições e a vontade e o conhecimento que as pessoas podem ter e o dinheiro disponível. E aí é que eu me identifico com a observação do Daniel sobre, às vezes, a gente vai com um cliente que tem grandes ambições, a gente começa o projeto com um planejamento todo muito bonito, né? E, de repente, estamos economizando no cartão de Natal porque não tem dinheiro para aquilo. Você, como? Mas eles querem dominar o mundo, querem ser uma marca global, e ter a Coca-Cola das TI como um cliente meu que diz que quer, mas depois não tem dinheiro para fazer o cartão de Natal. Então, esse problema existe, né? Agora, em relação às características gerais do país, eu acho que há realmente tudo. Eu lido com gente muito tosca, lido com gente muito sofisticada, com gente muito mais informada do que eu, às vezes. Mas acho que se eu estivesse no Brasil ou na Alemanha era igual. Não, acho que isso não é uma característica do mercado português. Hoje eu tenho muita dificuldade em fazer, como eu disse, a caricatura. Eu não sei exatamente como é Portugal. É de muitas maneiras diferentes. Eu acho que uma questão importante que o Jaime está trazendo, Beatriz, também é a questão dos estereótipos, né? Na questão da Alemanha, dos outros países que eu vivi também, México, Venezuela, o brasileiro sempre estava preso dentro de um dogma, de algum selo em que você não necessariamente mostra habilidade, né? Ou seja, aquela questão de você ser brasileiro, então você gosta de futebol. Não necessariamente, né? Então, eu acho que essas questões, também concordo, às vezes são muito pontuais em relação até às vezes um próprio desconhecimento do que é o país Brasil e a fonte de riqueza de comunicação e cultural que nós temos para poder avançar isso ainda mais hoje com a facilidade da comunicação, de ter realmente essa globalização em termos de comunicação e de, como vocês trouxeram, de empresas de TI no Brasil e que fornecem seus serviços para outras partes do mundo. O que eu ia trazer de interessante são os exemplos onde eu morei na América do Sul, Venezuela, Colômbia, ou mesmo também no México, em que realmente você tem que respeitar, e eu acho que o Daniel vai poder trazer isso também em relação à fronteira do Uruguai com a Argentina, que realmente é muito importante, pelo menos na minha percepção, o cuidado que você tem de selo regional e ter exatamente a assertividade dos costumes ou a forma como aquilo é tratado. Ou seja, chega a ser até às vezes ofensivo você propor uma estratégia regional abrangendo México, Venezuela, Argentina, Colômbia, Uruguai, porque eles reagem automaticamente. Nas minhas experiências, quando eu propus algo nesse sentido, as críticas vieram bastante fortes. Ou seja, eu acho que isso, vocês têm uma experiência maior que a minha nessa questão, mas eu acho que se você realmente está atento a esse detalhe, claro, tem coisas que você pode trabalhar numa perspectiva um pouco macro,
mas o detalhe em termos de uma inovação ou trazer algo novo, você tem que entender muito o teu público local. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Ô, Daniel, só uma pergunta um pouco sobre essa relação com o cliente. Existe uma distinção, você que está colado no Brasil, atravessou a fronteira, muda a forma de pensamento do cliente? Tenta me descrever um pouco melhor, João. Estou tentando encaixar. Você é gaúcho, trabalhou quase a vida toda em São Paulo, antes de ir para o Uruguai. Sim. A mentalidade do cliente no Uruguai é diferente da mentalidade do cliente que está no Brasil? Eu acho que eu vou falar pelas pessoas com quem eu trabalho aqui, né, os locais, né, os uruguaios mesmo, eles olham com uma admiração para o Brasil, né? Então o Brasil é visto como um modelo a ser copiado, assim, um modelo admirado, né? Mas eu vejo que mesmo essa admiração, ela vai até um ponto, assim, né? Eles querem ser iguais ao Brasil até um determinado ponto. Ou seja, para eles uma grande ação de RP é você sair no jornal local de Porto Alegre, sabe? Então, assim, eu vejo que eles querem sair na Zero Hora, na Gazeta do Povo, porque eu acho que a interlocução do Uruguai não é com o Brasil, mas é com o Rio Grande do Sul. Então você vê aqui a fronteira como realmente uma fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai. Você vê muito pouco paulista, carioca, enfim, outros assim, grupos, né, étnicos, vamos chamar assim, frequentando o Uruguai, porque assim, é gaúcho de Porto Alegre, é quase isso. Então, eu acho que o Uruguai aparece como um Eldorado assim, para o público gaúcho, né? E eles se sentem influencers do Brasil quando atingem uma mídia regional como Correio do Povo, Zero Hora. Então você vê sempre os mesmos colunistas sociais, as mesmas mídias, né? Quando você propõe uma ação de RP tentando conectar com São Paulo e Rio, os caras falam assim, não, o que é isso? O que você quer fazer aqui? Né? A gente já falou com um amigo de Porto Alegre que vai trazer o editor da Folha Ilustrada. Eu acho que é muito tímido, assim, né? Você apresenta uma estratégia de RP, eles não conseguem até nem acreditar no seu próprio negócio, né? Tanto nesse museu, como o João viu agora, esse grande museu que abriram, quanto no Colégio Internacional, e você propõe uma ação um pouco mais efetiva, né, para dar mais visibilidade, ou tornar mais conhecido, ou mesmo criar um fluxo do Brasil para cá. Quando vai para São Paulo e Rio, eu acho que tem uma resistência, assim, tipo, quem são esses caras de São Paulo e do Rio, né? Apesar de admirarem, né? É mais fácil o Rio Grande do Sul chegar aqui do que São Paulo, eu vejo, sabe? Eu acho Sabe, que João, eu ia dizer uma coisa, agora o pessoal estava falando, eu vou dizer de uma forma que eu acho, para não ficar mal até para os europeus, mas é assim. Eu acho que eu lido com Angola, com a África do Sul também, em projetos, e também tive já negócio do Brasil, então eu vou dizer que há em comum entre a África e o Brasil um pouco do que o Luiz falou. O regionalismo é mais fale de mim, cuidado nessas misturas de divisas. A África não, calma, eu sou de Angola, não mistura as coisas, Angola é uma coisa. Por quê? Eu acho que, eu não sei se Jaime ou a Beatriz estão mais aqui na Europa, vou dizer, o europeu sofre do eurocentrismo. É uma herança colonialista. Eu concordo com o Jaime que há muitos portugueses que conhecem o Brasil, porque interessa a eles. Só para o cara que interessa. O cara que não interessa, ele não quer saber nada fora da Europa. Uhum. Ou seja, essa cultura colonial, ela ainda é viva. Então tem muito dessa coisa da hierarquia, do posicionamento,
quem está falando com quem, os níveis, tem uma herança monárquica, tem uma herança colonial muito forte. Eu percebo muito quando eu fiz já projetos com Espanha, com Portugal, uma semelhança que é um trauma da Europa do Norte, tipo assim, não me fale desses gajos. Ou eles admiram ao máximo e chegam a ser meio bajuladores, ou então eles acham que não vai dar certo. Só dá certo na Alemanha, que não vai dar certo. Muitas vezes já ouvi isso. Não, mas isso aqui não vai dar certo. Há pontos, em Portugal, por exemplo, há muitas empresas se dando muito bem no exterior, há muitas empresas fazendo isso bem, mas normalmente tu percebe que são empresas que ou são ligadas à área do IT, que obriga a pessoa a ter essa natureza, ou são empresas ligadas a imigrantes, retornados portugueses. Pessoas que têm já a cultura fora e que já mudam um pouco. Essa é a minha experiência. E eu acho que o que eu vejo muito é isso que o Daniel estava dizendo. Eu acho que na América Latina a gente tem muito essa coisa do ex-colonizado. Aqui é muito do colonizador ainda. Eu vejo muito isso, por exemplo, em Angola. É nítido isso. Eu já vi muito isso no Brasil. Eu já fiz projetos com a Argentina, em que da mesma forma não me fala em outras coisas. E a Argentina é Argentina. E cuidado com o que está a fazer. E pronto, eu acho que tem um pouco isso que é uma coisa que é ruim. Eu acho que na Suíça, eu sei que tem um pouco isso, uma vez conversando com o João, essa coisa eurocentrista, né? Tipo assim, eles têm as respostas para todos os problemas do mundo. Todos os problemas do mundo. Só que nem os outros países não têm o PIB deles e a história deles para ter o que eles têm. Mas eles têm as respostas para tudo. E isso faz uns séculos que eles já têm essas respostas e não mudam. Não muda, exatamente. Então eu acho que são coisas que a gente vai aprendendo a lidar. Eu acho que a vantagem nossa como brasileiros é que a gente tem a gente não tem esse trauma colonial tão grande. Portugal não é um país que faz na América, nossa relação colonial não foi grave, como foi na África, que eles têm uma relação mais rígida. E ao mesmo tempo eu acho que a gente tem essa vantagem do nosso jeito, da gente conseguir ter essa capacidade de resiliência para lidar com algumas coisas e aprender a lidar com eles, e aprender a lidar com essas diferenças. Mas eu sinto isso muito assim, de que quando a gente traz uma inovação, às vezes, eu acho que foi o Álvaro que contava a história de que numa reunião com franceses, os franceses não queriam nem saber o que era a Rede Globo e o tamanho da Rede Globo. Ah, nem aí, que vai existir no Brasil uma rede de televisão grande como a Rede Globo. Grande mesmo é o Canal Mais. Essa Rede Globo não é tudo isso. Então, às vezes, se interessa, sabem. Se não interessa, não sabem. Eu percebo muitas vezes isso. Não interessa, não quero saber. Porque naquele momento tu ganha uma vantagem competitiva se tu trouxer isso. Então, às vezes é um jogo. Eu acho que a gente tem que saber jogar esse jogo. A gente vai aprendendo a lidar com essas negativas, esse jeito de ser assim. Acho que é o poder de negociar ideias, né? Porque eles são muito regionalistas aqui também. Muito, muito. Mas até dentro da Itália, de região para região, existe assim, eles são fechados dentro das regiões, né? O que eles comem aqui é diferente do que eles comem na Toscana, que é diferente do que eles comem no Lácio, que é diferente do que eles comem na Lombardia, né? Existem os pratos locais, existe a mentalidade local, existem as línguas locais, que não é o italiano, são as famosas dialetos, você não entende absolutamente nada, e eles falam, existe o italiano e existem os dialetos, né? E isso é muito real aqui, e acontece, são muito regionalistas, então para você fazer, por exemplo, né, a divulgação de um produto a nível nacional, são diversos planos estratégicos diferentes, porque cada região tem uma mentalidade muito diferente. A gente divide mais em 3 partes, né? Centro Itália, Norte Itália e Sul de Itália. São 3 mundos bem diferentes. A tecnologia chega primeiro no Norte, depois no Sul, depois, por último, aqui. Olha onde eu estou. É mais ou menos esse processo da Itália, né? E a gente vai aprendendo como funciona, né? Equilibrando aí e aprendendo a negociar ideias, né? Acho que é... Eu acho que o que fica claro é que vocês já têm uma experiência super relevante nos países que vocês estão, e eu acho que todo mundo que assistir esse webinário da rede, em nome de seus clientes, quando precisarem e até provocarem possibilidade, porque usar da escala menor, né,
o valor agregado do exterior é muito forte. Quando quiserem conquistar novos mercados, eu acho que todos aqui na rede já sabem com quem falar nos mercados em que vocês estão. Daniel Condo no Uruguai, Beatriz Warg na Itália, Jaime Kopke e Vinícius Carvalho em Portugal, com as suas diferentes expertises, a FEMA com a experiência que teve de América do Sul, Latina e Alemanha. Eu acho que existem muitas experiências acumuladas aqui que podem ser muito úteis para todos que precisarem na rede do apoio da experiência de vocês. Queria agradecer muito esse bate-papo. O segundo programa sobre esse tema nós vamos fazer agora em mais algumas poucas semanas, com gente da Suíça, gente também de Portugal, gente da Argentina, gente da Espanha, enfim, nós vamos ter outras visões que vão se complementar. Agradeço, muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada, João. Obrigada, Casa Ré. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.